Então, boa noite a todos. Boa noite. Então, dar continuidade aqui à carta aos Hebreus. E hoje é o último capítulo, né? Semana passada a gente falou sobre esse capítulo 12, tem muitas coisas para falar a respeito, né? E hoje, finalizando, nós teremos alguns conselhos, algumas exortações, né? E alguns deveres como igreja, né? Nós como igreja, já nos preparando para a próxima carta, que será a carta de Tiago, né? Então, o escritor aos Hebreus aqui, no capítulo 13, ele continua dizendo assim, olha só: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Então, a primeira coisa, seja constante o amor fraternal. A gente sabe que os gregos, o Evangelho, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E eles sempre diziam aqui, a respeito dos três tipos de amor, né? A palavra em grego é tes filosenias, né? O amor fraternal, eles dividem o amor em três, seria o amor eros, que é o amor entre o esposo e a esposa, né? O amor chamado carnal. O amor filéu, ou filos, né? Que é o amor entre os irmãos, fraternal, que é esse amor que ele está falando aqui, né? E o amor ágape, que é aquele amor de Deus, né? Aquele amor que ama sem exigir nada em troca. Então, quando ele fala do amor fraternal, é esse amor, essa necessidade que deve ser constante, o amor fraternal. Até no italiano você chama o irmão de fratelli, né? Que é de fraternal, que é o amor de irmão, aquele amor que você ama o teu irmão e você o ajuda nas suas necessidades. Esse é o amor fraternal, é o amor que deve ser constante entre nós. O irmão está necessitado, o irmão está precisando de algo, é aquele irmão que nós vamos ajudar, aquele irmão que nós vamos estar ali demonstrando o nosso amor com o ato, né? O amor fraternal é sempre em ato que nós demonstramos, né? Então é isso, ele fala que deve ser constante, tanto os necessitados. Aí no versículo 13 ele continua dizendo, olha, então ele vai dar o que é o amor fraternal, né? Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maltratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Então, o amor fraternal ele entra aqui nessa questão de você estar aquilo que Jesus diz, né? Ame o teu próximo como você ama a ti mesmo. Então, os encarcerados, claro que ele não está falando aqui, irmãos, dos encarcerados ladrões, bandidos, esses que matam, roubam e fazem, esses daí tem que sofrer mesmo na cadeia, tem que apodrecer lá ou morrer, né? Ele está falando dos encarcerados aqui porque nessa época muitos dos irmãos eram presos por professarem o cristianismo, né? Então você era cristão, você ia preso. Então ele fala, lembre-se dos encarcerados como se vocês mesmos estivessem encarcerados por causa do nome de Cristo. Não é daqueles que são presos porque fizeram qualquer coisa errada. Não, esses daí tem que pagar porque fizeram. E dos que sofrem maltratos, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Então, quantos injustiçados não há no mundo? Então, por exemplo, nós sempre citamos aqui e lembramos o caso dos irmãos que estão, por exemplo, na Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo, né? Um país comunista, onde se pegarem alguém com um trecho da Bíblia, ele vai preso e até a sua terceira geração ou quarta geração tem que nascer dentro do campo de concentração. Então te pegam com um trecho da Bíblia na casa, te prendem, seu filho nasce no campo de concentração, seu neto nasce, só seu bisneto que vai poder nascer fora do campo de concentração se, né, chegar lá a ter bisneto, né?
Então, desses, a gente deve se lembrar como se nós mesmos estivéssemos na pele deles, né? A pessoa, eu vi um testemunho de um rapaz que estavam lá, que tem pessoas que entregam. O cara entregou a própria mãe porque ele queria comer um pouco mais na cadeia, porque estava morrendo de fome. Entregou a mãe para ser morta, né? Então é coisa horrível. País sem Deus, país comunista, país onde não tem Deus, as coisas são terríveis. Então, por esses povos, nós devemos nos lembrar todos os dias. O que a gente pode fazer por eles? A gente não pode ir lá, porque se formos, a gente seremos presos também. Muitas coisas não pode fazer. Mas a coisa mais importante a gente pode, que é orar por eles, né? Para que Deus esteja com eles lá nos campos de concentrações, né? Para que Deus esteja com eles no lugar onde eles estiverem. Porque nesse momento eles podem estar passando frio, fome, podem estar morrendo, maltratos e tantas coisas, por causa do nome de Cristo, né? Então o escritor aqui diz, olha, o nosso amor tem que ser constante, ou seja, todos os dias, em todos os momentos que nos lembrarmos dessas pessoas, se pudermos fazer algo, fazemos. Se não pudermos fazer nada podemos fazer, o mais importante vamos fazer, que é a oração, para que Deus os livre, né? Depois ele diz, mais um conselho, né? São os deveres da igreja, ele diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então aqui ele dá um conselho de como deve ser o casamento, né? Puro, sem mácula, em castidade. A castidade não é só para o solteiro, mas a castidade também é no casamento, né? Depois ele diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Então, aqui é o segredo, da vida cristã, né? Quando o apóstolo Paulo fala lá, né, não andais ansiosos por nada, vocês tendo o que comer, o que vestir, contentai-vos com isso. A palavra que repete, dá a impressão que é Paulo falando, né? Olha, ele diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que vocês têm. Por quê? Porque Deus tem dito, aí ele cita um salmo, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, né? Então, o viver como o Senhor Jesus nos ensina, dizendo ao Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é? É o pão de cada dia. Você veja que o maná no deserto era justamente para isso, né? Deus disse para o povo de Israel, colhe o que dá para vocês comer no dia. Na primeira vez que caiu o maná, teve neguinho que foi lá e catou um monte. Apodreceu e amanheceu com bicho. E Deus se irou, falou, esse povo é um povo cabeça dura, né? Eu estou tentando ensinar eles que eu sou quem supre eles. Eu não vou abandonar eles. Aí no outro dia eles iam lá e colhiam o maná de novo. Todo dia caía, que é o pão nosso de cada dia que Deus nos dá. Para suprir as nossas necessidades aqui na terra, porque isso é passageiro, não é? Quem vai trabalhar, na maioria das vezes, não vai dormir no trabalho, né? Na maioria das vezes. Então você leva uma marmita ou você leva um dinheirinho para comprar um lanche. Você não faz a compra de um mês para ir lá, para levar dentro do seu carro. Por quê? Porque isso é uma coisa passageira. Sim, a nossa vida aqui, né? Nós precisamos do necessário para viver, porque a nossa pátria está lá nos céus, né? Isso é muito difícil, irmãos, entrar na nossa mente e viver isso que nós estamos falando aqui. Porque sempre vem para nós o temor, não é? E se mudarem as leis? E se eu perder emprego? E se eu não fizer? Isso vem normal para todo mundo, todos nós, vem essa preocupação. Mas são nessas preocupações que Deus nos prova e nos mostra que Ele está conosco. Porque todos nós passamos, ou estamos passando, ou passaremos no futuro, problemas difíceis. E aí, quando nós passamos esse problema, nós vamos e oramos a Deus, dizendo, meu Deus, o que vai acontecer? E de repente vem a solução, você passa, você olha para trás e ele diz, ué, passei. E aí Deus ensinando, sou eu, essa palavra que ele diz aqui, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É um treinamento para confiar em Deus, né? Porque é fácil confiarmos em Deus quando a conta do banco está bem recheada, não é? Quando as coisas estão indo tudo bem, não é? Mas é nessas provas que Deus vai nos mostrando que é Ele quem cuida de nós, que não é o nosso braço que nos sustenta, né?
que não é a nossa força que nos sustenta. Por isso as provações, né? Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu não vou te abandonar, pode ficar tranquilo. Você não vai ficar desamparado, porque eu, o Criador do Universo, sou quem te ampara, não é? Depois ele continua dizendo assim: lembrai-vos dos vossos guias, ou dos vossos mestres, né? Os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, olhem para todos aqueles que viveram para a palavra de Deus, que de algum modo são nossos guias, são nossos mestres, né? Todos os que passaram, os que estão hoje, né? Nós olhamos, e o escritor diz o seguinte: imitai a vida deles, como o próprio apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então ele diz: imite eu imitar, eu estou imitando a Cristo, então me imite eu imitar a Ele, né? Então aqueles que são servos fiéis de Deus, aquelas pessoas que são realmente pessoas que servem a Deus, são dignas de ser imitadas, né? Por isso a igreja cita tantos e tantos servos de Deus que ficaram pelo caminho. Quando nós citamos um homem de Deus, né? Estava falando agora um pouco do Billy Graham, né? O mais falando do Billy Graham, é um homem a ser imitado, né? Nós voltamos atrás, falamos Martim Lutero, João Calvino, Santo Agostinho, né? São Francisco de Assis e tantos outros, né? Maria José, né? Pessoa, Joaquim, né? O pai de Maria, Ana. Esse não. São os pais de Maria. De Jessé nasceu. Então a gente vê, né? São pessoas a serem imitadas, né? Que a gente olha e fala: que coisa tremenda, né? Pessoas que a gente pode olhar para eles e dizer: vou imitá-los, né? São guias, são pessoas que nos mostraram o Evangelho de alguma maneira, né? E diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Então ele está dizendo que Jesus Cristo é Deus. Okay? Nessa passagem aqui, Jesus Cristo é Deus, porque Deus é o quê? Deus não tem variação de tempo. Ele é. Né? Quando ele se apresenta a Moisés, ele diz: eu sou. Né? Ele não diz... E o próprio Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Né? Então Deus, ele é o eterno. O eterno é passado, presente e futuro em um momento só. Então por isso ele diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Porque ele é Deus de Deus, luz de luz. Eu falei isso para uma judia, ela falou para mim assim: Jesus para vocês é o Messias, né? Eu falei: o Messias e é Deus. Deus de Deus, luz de luz. Você não entendeu. Né? Mas é o que ele está dizendo aqui, né? Jesus Cristo é sempre o mesmo. E assim é Deus. Deus não tem variação. Deus não muda. É imutável, né? Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação, pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Quando ele diz assim, para não nos deixar envolver por doutrinas estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos. Essa palavra que às vezes nós não entendemos, porque ele está escrevendo para hebreus, para judeus, né? E os judeus, a coisa principal deles era a questão dos alimentos, né? Inclusive os adventistas pegaram muito isso dos judeus, né? Não pode comer isso, não come aquilo e tal. E o apóstolo Paulo, o que ele diz? O reino de Deus não é nem comida nem bebida. É paz, amor, amabilidade, alegria no Espírito Santo, não é? Isso é o reino de Deus, não é comida e bebida. Então os judeus, eles eram
eles se fechavam no que comer, no que beber, no que não tocar. Ele diz assim, nós temos que confirmar, ter o coração confirmado com a graça. A graça de Deus não é por mérito. Não sendo por mérito, não é com essas coisas que nós vamos nos preocupar. Hoje, por um exemplo, é Yom Kippur, né? Não sei se quem tem criança na escola aí, se for sabendo, hoje é o Yom Kippur, a festa dos judeus, onde eles, aquela festa anual, é o dia onde eles vão se flagelar, onde eles vão jejuar, onde eles vão deixar de comer e vão relembrar os pecados, né? Então, você vê que o apóstolo diz que a lembrança dos pecados, ele diz assim, a lei é boa, só que é o seguinte, eu não conhecia o pecado se não fosse pela lei. Então, quando não tinha lei, eu não conhecia o pecado, aquilo não era pecado. A lei veio e eu morri, porque ela trouxe em mim, avivou em mim o pecado. Então, é lembrança de pecado. Então, hoje, o dia para os judeus é dia de lembrança de pecados. E como ele estava escrevendo aqui para os judeus, né, ele está falando de todas essas doutrinas que eles seguiam, né? E uma delas, principalmente, é a questão dos alimentos. Ele fala, não, nós temos que confirmar o nosso coração na graça de Jesus Cristo. Não ficar preocupado com esse tipo de coisa, porque são cerimoniais que não nos levam a nada, né? São cerimoniais vazios, que você faz todo ano e nunca é limpo. Mas nós temos que confirmar o nosso coração com o quê? Com a graça de Deus. Fui salvo por quê? Por graça, não por merecimento, não porque eu sou uma pessoa boa, não porque eu sou uma pessoa especial, né? Não porque eu sou uma pessoa que fiz um bem. Essa doutrina da graça é tão importante que ela vem do começo da igreja. Se a gente ler o debate e os livros que foram escritos contra o pelagianismo, o Pelágio era um monge que justamente pregava contra ou anulava a graça divina. Porque ele dizia o seguinte, ele dizia que Deus, que o homem recebe algo por mérito dele próprio. Deus salva uma pessoa porque a pessoa teve um mérito, né? Então Deus sabia de antemão quem tinha um mérito bom, quem tinha um coração bom, quem é uma pessoa boa, e por isso ele salvou aquela pessoa. Isso anula a graça de Deus, né? Graça de Jesus. É a graça de Jesus. Então, por um exemplo, quando teve o concílio de Cartago, que um bispo de Jerusalém, isso ano 415 depois de Cristo, que até o bispo João, que era o bispo de Jerusalém, que eram 14 bispos para julgar o Pelágio. E quando eles perguntaram para ele se ele acreditava na graça, ele falou, não, eu sou a favor da graça. Só que graça para Pelágio era o livre-arbítrio que Deus tinha dado ao homem para escolher o bem. Então, o homem nasceu com o livre-arbítrio que Deus deu, e com esse livre-arbítrio que o homem tinha, o homem decidia a sua salvação. Se anulou a graça. Porque não depende da escolha do homem, o apóstolo Paulo fala. Não depende daquele que corre, mas de quem Deus se compadece. Não depende daquele que trabalha, mas depende de quem Deus tem misericórdia. E o Pelágio, por esses 14 bispos, olha só, ele falando dessa maneira, ele foi indo, os bispos consideraram ele como cristão. Não, ele está dentro do cristianismo e tal. Quando os escritos de Pelágio chegam lá no norte da África, e que os bispos, que as pessoas vão conferir, quem estava lá para conferir os escritos de Pelágio? Santo Agostinho. Pega o escrito dele e lê e fala, não, isso aqui é heresia. E ele escreve, mas são tratados enormes, são vários tratados que ele escreve contra Pelágio, envia para os bispos, envia para o bispo de Roma e tal. E então eles vão reaver e dizem, não, esse cara é um herege, né? Mas isso foram anos. É por isso que o escritor está insistindo, porque primeiro eram os judeus, né? No negócio da salvação meritória, né? Eu vou fazer isso, vou obedecer a lei e tal, e vou ser salvo. Ninguém é salvo pela lei, ninguém é salvo por mérito. Esse Pelágio já tinha as ideias da nova era. Muito, naquele tempo já. Já era as ideias. Já A era nova naquela... era copiou as ideias dele. Você sabe que heresias na igreja, que ainda hoje temos, elas nunca sumiram de vez. Elas continuaram sendo ensinadas por baixo dos panos, né? Porque os celestes, que eram discípulos de Pelágio, era o que mais falava, né? E depois vieram outros que continuaram por baixo dos panos. Foram condenados, mas continuaram ensinando, né? O próprio
Galileu Galilei, por exemplo, ele foi condenado pelos escritos dele. E a maior mentira que diz é que disseram que o Galileu Galilei quase foi queimado porque acreditava que a Terra girava em torno do Sol. Isso é a maior mentira do mundo. O Galileu Galilei era sobrinho do Papa, ninguém ia queimar ele. Ele fez foi uma malcriação para o Papa lá, e o Papa corrigiu ele. E depois soltaram essa história de que, se você ler direitinho a história como é, você vai ver. Né? O Galileu Galilei não tinha, tudo mentira, essa história que o pessoal conta, que a ciência conta, é a maior 171 da história. Né? Galileu Galilei, o São Roberto Bellarmino desbancou ele, desbancou todo mundo, desbancou o Copérnico, desbancou todo mundo. Falou, ó, você não pode dizer que o Sol é o centro do universo, porque o universo depende do lugar que você observa. Isso 300 anos antes do Einstein. O São Roberto Bellarmino falou 300 anos antes do Einstein, e o Einstein que veio com a teoria da relatividade, né? Depende de onde você observa, o centro do universo pode ser em qualquer lugar. Você não sabe onde é o centro. Centro gráfico. Né? Você não sabe. A Terra é o centro de observação do universo. Por isso que ele diz que a Terra é o centro do universo. Eu peguei um livro da Nova Era uma vez, que eu já não gosto de ler, não ia ler. Eu nem li nem o prefácio, mas eu abri umas 3 páginas aí, e li algumas coisas. Aí uma das coisas eu estou na cabeça até hoje, ele ensinando que a pessoa é autossuficiente para se curar. Aí, então ele põe o homem como... É o humanismo, né? É. O homem no centro. E aí é o problema. Então todas essas heresias vieram por debaixo dos panos e continuaram. Pensa que o Isaac Newton era cientista? Isaac Newton era um bruxo. Né? Ele usava a hermética, que misturava um monte de coisa. Né? E a teoria da relatividade, da gravidade foi só uma das coisinhas que ele descobriu dentro de uma grande teoria que ele tinha, teológica. Ele não tinha nada de... Né? Mas eles exaltaram o homem até não sei aonde. Né? Isso aí foi publicado mesmo ou foi criado? Isso é o seguinte, até o século passado, todo mundo acreditava que Newton era o cara. Eu acredito. Né? Todo mundo acreditava. Teve um camarada, aí estavam fazendo um leilão de livros antigos do Newton, livros escritos por Newton. E um camarada, do nada, vai lá e compra uma coleção. Quando ele começou a ler, mas ninguém nunca publicou isso de Newton. Mas uma infinidade de coisa. E o Newton era um bruxo, cara. Aquilo que os escritos mostram dele, Cientista. jogaram por debaixo do pano tudo a bruxaria dele que ele fazia só para dizer, não, nós somos racionais e tal. Papo furado. Né? Tem um livro, eu vou trazer. Era um alquimista. Ele é alquimista, misturava alquimia, misturava coisas do Egito antigo, né? E a coisa era feia, vem de John Deere, que é um cara antigo, um precedente de John Newton, ou de Isaac Newton, e vem vindo. O cara disse que via anjo, que o anjo... Olha, a história você dá risada lendo, né? Mas foram descobertas essas coisas, né? Então, todas essas doutrinas que vieram, elas continuaram sendo ensinadas. Quando o escritor diz aqui que nós devemos confirmar o nosso coração com a graça, é justamente isso. Nós nos pomos no nosso lugar e dizer, peraí, Deus é o Criador, nós somos criatura. É a graça dele que me salva, não o meu mérito. O que eu faço, você vê que o apóstolo Paulo diz assim, eu tenho que em mim, ou seja, no meu corpo, não há nada de bom. Então, é a nossa posição de todo. O apóstolo Paulo falou isso, né? Então eu vou dizer, não, em mim não há nada de bom. Se há algo bom que eu faço, faço pela graça de Deus, não por mim. Não é? Então, o que ele está dizendo aqui? Confirmar o coração cada vez mais na graça. É a graça de Deus que me faz fazer alguma coisa. Sem essa graça, eu não sou ninguém. Não é? Você sabe que, por falar em graça, falar em ser bom e tal, Santo Agostinho diz o seguinte, todos os pecados que nós cometemos é por uma má ação que a gente faz, não é? Foi uma coisa errada, uma má ação. Todos os pecados são por más ações que a gente faz, né? Você fez uma má ação, que não é boa, isso é pecado. Mau pensamento também. Ou pensamento e tal. Só tem um pecado que você comete por boas ações que você faz. Que é o pecado do orgulho. E esse é terrível. Né? Porque você começa a fazer algo bom, você já começa a se orgulhar e fala, pô, tô ficando bom, hein? Né? Olha, já tô
Sabia que eu já estou, nossa, eu estou orando pra caramba, estou ficando bom. Cara. Eu estou sendo o cara. Esse pecado derruba o cara, mas derruba mesmo, né? Ai, não. É o tal negócio do Santo Inácio de Loyola, que eu já contei tantas vezes aqui, né? Você faz os exercícios espirituais, aí quando você vai ver que deixou de fazer um monte de coisa, você fala, cara, eu tô ficando bom, pronto, você já acabou com tudo que você fez, não valeu nada, né? Então, isso é derrubar a graça, né? Quer dizer, nós somos pecadores e tal, o que nós fazemos de bom é pela graça, e somos salvos pela graça, e não tem outra coisa, não é? E aí ele diz assim, que nós possuímos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote com oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Então, se você é judeu, você veja que nós viemos do judaísmo, o cristianismo veio do judaísmo, e Cristo é judeu, é ainda, não deixou de ser, vai voltar para Israel. Porém, a lei que eles observavam, né, se a pessoa vive na lei ainda, ela não tem direito de comer no mesmo altar que nós. Nós partimos o pão e bebemos o cálice da comunhão do corpo de Cristo. Eles ainda não têm isso. Não tem a remissão do pecado que a igreja tem. Quando eles se convertem ao cristianismo, o apóstolo Paulo diz que é-lhes tirado o véu que impede eles de verem que Jesus é o Messias, né? Então, quem sacrifica naquele altar não tem direito de comer no nosso altar, porque o nosso altar é altar de graça, é o altar que nós reconhecemos o Messias, nosso Salvador, e recebemos dele, né, a salvação e a graça, e nos rendemos a ele. Então ele diz, ele trazia o animal, era trazido, e ele entrava, já dissemos aqui, né, tinha o pátio, né, o lugar santo e o santo dos santos. O sangue, ele entrava, o sumo sacerdote entrava com o sangue no santo dos santos. Porém, o corpo do animal era queimado fora, não lá no santo dos santos. E aí ele faz uma analogia, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta da cidade de Jerusalém, né? Ele sofreu fora, não lá dentro, né? Aí ele diz, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Ele está dizendo para eles, vocês estão querendo voltar ao judaísmo? Não, saia fora, sofra todas as vergonhas que é para você sofrer por causa do evangelho. Não tenha vergonha de ser cristão, porque para nós aqui hoje no Ocidente é uma maravilha ser cristão, mas para eles era uma vergonha o cara acreditar numa pessoa que foi crucificado, porque só era crucificado o bandido, e na lei dizia que era maldito quem fosse pendurado no madeiro. Vitupério é vergonha? É vergonha, né? Então saímos para Cristo, saímos para fora, ou seja, deixemos para trás as coisas às quais nós nos apegávamos, né? O apóstolo Paulo chega a dizer assim, eu tenho como perca tudo aquilo que eu ganhei, eu tenho como perca e como refúgio para ganhar Cristo. Ora, o apóstolo Paulo diz, o que eu era, eu tive como perca. Por quê? Para ganhar Cristo. Ora, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, é um rabino muito estudado. Ele falou, não, isso aí para mim eu deixei para trás. Você pode ver que ele dizia assim, eu sou fariseu, filho de fariseu, da tribo de Benjamim, e quanto à lei, irrepreensível. Mas eu tive tudo isso como perca para ganhar Cristo. Coisas que às vezes nós nos apegamos, né? Que nós temos que deixar para ganhar a Cristo, para ganhar a graça de Deus. Às vezes coisas que nos é ensinado há muito tempo, né? Como essas coisas que vêm dentro da igreja, ou muitas restos de heresia, restos de coisas que vêm, que continuam dentro da igreja, que às vezes essas coisas são tão fáceis de apegar na gente, é difícil de largar, né? Mas largamos essas coisas para quê? Por causa de Cristo. Sofrendo o vitupério, sofrendo a vergonha, mesmo que for vergonhoso para o mundo ser cristão, para nós não é, né? Para ganhar a Cristo. Na verdade, veja o versículo 14, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Você veja, aqui no mundo não existe uma cidade permanente para nós, né? E é aquilo que nós já falamos aqui em algumas aulas, né? Você está num lugar, você quer ir para outro, ali não está bom, preciso mudar. O camarada nunca está satisfeito. Por quê? Porque nós não temos uma cidade aqui permanente. Nós esperamos e buscamos a cidade que há de vir, que é a cidade santa. Que João, né, quando estava lá na ilha de Pátimos, olhou e diz assim, eu vi
eu vi a cidade santa, a Jerusalém celeste, descendo do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Essa cidade nós vamos morar. Essa é a cidade permanente, que a gente vai morar para sempre. Né? Então, a nossa cidade está lá. Então, não importa o que nós passamos aqui, isso daqui é passageiro. Né? Você vê que quando, às vezes, a pessoa tem um destino, ela vai viajar e conta... Um amigo meu dizia isso. A melhor parte da viagem é quando você volta. Não é que você volta para sua casa. Aí fala assim, minha? não é? Nossa, quando eu entro dentro de casa. É uma maravilha. Quando sai da highway. Não, quando eu entro dentro de casa. Não é? Nossa, adoro minha casa. Você viaja, você vê um monte de coisa, é hora de voltar, fala, ai que maravilha. Então, a nossa cidade que nós estamos indo é a cidade santa, é a Jerusalém celeste, né? Aí ele diz assim, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o sacrifício de louvor é o fruto dos nossos lábios que confessam o nome de Jesus. Quando nós dizemos Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é o Messias que havia de vir. Esse é um sacrifício de louvor que agrada a Deus. Não é aquele sacrifício de animais que se faziam no Antigo Testamento. Né? Ele diz assim, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, ajudar um ao outro. Né? Pois com tais sacrifícios, Deus se compraz. Você veja, a confissão do nome de Cristo e o ajudar o próximo. Esses sacrifícios é o que Deus se compraz. Nós podemos fazer a liturgia mais linda do mundo. Né? Porém, se o nosso coração não tem ainda essa conversão em Cristo, não tem valor. Né? Quantas e quantas vezes nós ouvimos, nós vemos liturgias lindas, né? Liturgias bonitas e cânticos maravilhosos, mas como está o coração da pessoa que está fazendo, a pessoa que está oferecendo aquele louvor, oferecendo aquele sacrifício, oferece esse sacrifício mesmo, de fato, não cabe a nós julgarmos, né? Mas é o que nós devemos buscar. Primeiro esse sacrifício, né? E o fruto do louvor vai fluir normalmente, né? Naturalmente. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Você vê, ele fala dos guias, né? Daqueles que nos guiam, daqueles que nos pastoreiam, né? Ele diz, obedecei a eles e sejam submissos, para que o trabalho deles, né, não seja porque eles prestam conta, trabalham para nós como quem vai prestar contas diante de Deus. Né? Então, por exemplo, um pastor vai prestar conta diante de Deus. Né? Então, quando as pessoas fazem isso e submetem a eles, deve fazer com alegria e não gemendo, porque isso não seria de nenhum proveito para vós. Eu vi, uma vez, estava ouvindo um padre dizer isso e eu tive que concordar. E quando é a verdade, não importa quem diz. Né? Se o Satanás disse aqui 2 mais 2 são 4, ele está falando a verdade. Não é porque ele é o Satanás que ele está dizendo a mentira. Né? E eu vi um padre dizendo assim, o protestantismo tinha suas razões na reforma. Tinha razões na reforma protestante. Você vê, ele reconheceu que os protestantes tinham razões na reforma protestante. Ele diz assim, pois tem uma coisa, o protestantismo se baseia no orgulho, enquanto no catolicismo se baseia na humildade. Vamos ver como é que vai desenrolar o negócio. Né? Vamos ver como é que vai desenrolar. E no desenrolar, o ponto que ele estava se referindo era esse. Se você é um sacerdote católico, e você está fazendo algo bom, e o seu superior, aqui, o bispo, chega e diz, você vai parar de fazer isso? Você tem que parar e não tem barriga me dói, você vai dizer, ó, não, mas tá, eu sou o seu superior, você vai parar, o cara tem que se submeter, parar isso. Se lerem a história de todos os santos da Igreja Católica, todos, a grande maioria foram cortados pela Igreja. A grande maioria foram podados. Não vai fazer. Deixaram de lado. E depois reconhecidos como santos. Mas foram perseguidos pela própria Igreja. Todos. Né?
em sua grande maioria. Isso hoje acontece onde, sabe? Acontece. Não, mas Ah, sim, sim. Agora, o que acontece? No meio protestante, na maioria das vezes acontece o seguinte. Está aqui o meu superior. Eu estou fazendo um trabalho bonito. Diz, ó, essa parte faz por isso, sabe o que eu faço? não vou outra igreja. Orgulho. Então, mas isso aí, isso que eu tô falando, isso está acontecendo hoje na igreja evangélica. Uhum. A igreja evangélica está tomando força política, está assumindo isso aí, que é o que acontecia na igreja católica, e iam se criando ramificação, né? E E fica por aí. fica por aí. Hoje, o que é humano, Não vai. Então eu falo, quando ele diz assim submeter, o grande problema de nós não nos submetermos é o orgulho. Né? Você veja que há mosteiros, que é engraçado, por exemplo, tem monastérios que o camarada chega lá e você vai... Vou citar os beneditinos, por exemplo. Você chega lá e você vai fazer aquilo que você foi chamado, tal. E que se você vai estudar, você vai estudar. Se você vai cuidar da horta, você vai cuidar da horta, seja lá o que você vai fazer. Às vezes tem camarada que tem a tendência a estudar. Quando vê que o camarada está muito orgulhoso, põe o cara para um superior que não sabe nada. Que sabe bem menos que ele, não que não saiba nada, mas sabe menos que ele. Quer saber você mais que esse cara vai mandar em mim, vai. Para você aprender a ser humilde. Porque não adianta nada, irmãos. Paulo fala, o conhecimento incha. E o amor é que nos faz chegar a Deus. mas isso aí eu acho que é uma prova de Deus, porque quando o cara tem conhecimento mesmo, ele Tem que se retorna humilhar. por cima e ele usa a força do cara para mandar no mesmo cara. Mas é aquele negócio, né? Porque muitas vezes a pessoa incha. Começa a ter conhecimento, ela incha. Aí, Então, porque não tem sabedoria. não tem sabedoria. Tem só o conhecimento, né? É. Então, o que acontece? A submissão, a falta de submissão é justamente por isso. Não, mas eu estou certo. Não tem problema, meu irmão. Se submeta. Né? Porque isso vai quebrar o nosso orgulho, vai nos fazer melhor, né? E Deus é que está no controle da igreja. E vai transferir a responsabilidade que É. ele está mandando. Não é? E é Deus quem controla. Não acredito eu que é Deus que controla a igreja. Eu sou meu superior, não é? É. Ele está me dando uma ordem. Eu creio que é Cristo que manda na igreja. Eu creio que Cristo colocou ele como... Claro que se for heresia, aí não. Mas não é heresia, não é nada... Ok. O cara me deu uma ordem simplesmente que eu não vou gostar. Ótimo. Se eu não vou gostar, é bom para como é que fala? Matar a minha carne, né? Se submeter. Então, a falta de humildade... No nosso meio, infelizmente, é difícil. Né? Tem que falar, se não fizer do meu jeito, eu saio e vou para outra igreja. Como se existisse outra igreja, só existe uma. Né? E vai ser um problema lá também, eu tenho dó do cara que vai receber lá, porque a pessoa é insubmissa. Não é? Então, quando ele diz assim, olha, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, porque eles velam pela vossa alma. Né? Como quem vai prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, para que eles pastoreiem com alegria e não gemendo. Quantos e quantos pastores às vezes passam a noite orando por causa de ovelha, né? Que é insubmissa, ovelha que diz que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, né? Faz gemendo. Isso não tem proveito nenhum para nós. Isso é ruim para a igreja, isso é mal para a igreja de Cristo. Isso impede muitas coisas. Então, você veja que Roma, por um exemplo, o exército romano foi o exército que mais durou, né? Mas era um dos exércitos mais obedientes que tinha, né? Conta-se que Roma, quando avançava em cima de um inimigo que tinha causado muito danos para eles avançavam para vencer. Se o general mandasse para eles, paravam, podia estar morrendo de ódio para matar os caras, paravam em cima, né? E por isso foi um exército mas tinha uma disciplina terrível, né? Então, para nós é bom ser submisso e é bom em todos os sentidos, porque para a igreja, para nós,